Salve, salve, galerinha! Estão preparados para iniciar mais uma viagem na história? Então apertem os cintos que já já vamos decolar para uma época remota e um tempo distante, onde só na história você consegue chegar. Bom, galerinha, bom dia, né? Vamos aí para mais uma viagem na história. Vamos iniciar aí a correção da semana 3 do PET 1 de História do 8º ano. Sejam bem-vindos. O tema é a escravidão dentro da lógica mercantil europeia no contexto da modernidade. Na verdade, esse tema vai falar principalmente sobre escravidão e tráfico negreiro após os descobrimentos da América no início da Idade Moderna, né? Nós temos aí, um poema, né, que diz assim: coma, coma enquanto há pão, beba, beba enquanto há água. Um dia virá quando o pó escurecerá o ar, quando uma praga delibitará o solo, quando a nuvem surgirá, quando a montanha se erguerá, quando um homem forte apoderar-se-á da cidade, quando a ruína cairá sobre todas as coisas, quando a tenra folha será destruída, quando os olhos fecharão na morte, quando aparecerão 3 sinais numa árvore, quando a bandeira da batalha será içada, e o povo se espalhará por dentro das florestas. A partir daí nós temos o texto falando aí sobre a conquista e o processo de colonização, né, que vai trazer junto com essa colonização vai vir o trabalho escravo e o tráfico negreiro. O tráfico negreiro vai ser um comércio muito lucrativo para portugueses e para alguns brasileiros também que o praticam, né? Então, na América, ele vai ser muito usado, né? Os portugueses vão lucrar muito com o tráfico negreiro e também o negro vai vir como mão de obra para os engenhos de açúcar, já que inicialmente eles tentam escravizar os indígenas, mas não obtêm muito sucesso, porque, primeiramente, a colonização portuguesa era no litoral, então mais para a região perto do mar, né? Porque o Tratado de Tordesilhas dizia que era essa parte, só o litoral brasileiro que pertencia a Portugal, inicialmente. Então o índio, como ele conhecia muito a mata, ele fugia para o interior do território. O índio ele não tinha costume a esse tipo de trabalho. Já na África, né, nas ilhas lá portuguesas que Portugal colonizava, de Madeira, de Açores, eles já tinham o costume e o cultivo de cana-de-açúcar. Então foi mais simples. Então a mão de obra africana se mostrou mais interessante e mais lucrativa, além do tráfico ser altamente lucrativo. Tendo essas considerações, nós temos a atividade. Tem aí o número 1. Os portugueses transportavam 500 cativos numa caravela, enquanto os holandeses não embarcavam mais do que 300 no navio grande. Um pequeno bargantim português podia transportar até 200 escravos, um navio grande até 700. 35 dias durava a viagem de Angola a Pernambuco, 40 até a Bahia, 50 ao Rio de Janeiro, né? É um trecho retirado aí do livro de Carla Matoso. Tem aí agora a pergunta. Tomando como ponto de partida a citação acima, faça uma pesquisa da vida dos indígenas e negros africanos no período da colonização. Investigue as condições dos cativos africanos na travessia do Atlântico, a captura dos indígenas no território colonial, as condições de trabalho, as relações pessoais, as relações de sujeição e rebeldia, as formas de resistência cultural. Em seguida, produz um texto com o tema A Escravidão no Brasil. Dê um título.
Galera, um texto é uma coisa muito pessoal, então eu não posso aqui dar uma resposta pronta. Eu posso dizer os elementos que tem que ter no seu texto de acordo com essa pergunta. Por exemplo, primeiro aí tá falando de como que era a travessia do Atlântico. Os negros, gente, eles eram trazidos em navios tumbeiros. Os navios recebiam esse nome porque a maioria dos negros eles morriam e eram jogados ao mar, né? Eles não aguentavam a travessia do Atlântico. Eles eram amontoados em pequenos compartimentos das caravelas como mercadorias. Como eles ficavam muito aglomerados, havia a disseminação de muitas doenças. Alguns negros morriam de banto, né? Banto é como se fosse uma depressão, com saudade da terra. Então era tudo muito difícil, né? Eles eram tratados como mercadorias, eles vinham acorrentados, né? Alguns pelo pescoço, pelas mãos e até pelos pés. Não tinha higiene, né? Nessas caravelas, então era tudo muito difícil. Quando chegava ao Brasil, não melhorava, piorava, né? Depois de 50 dias balançando de um lado para o outro no mar, de ter sobrevivido, eles ainda eram levados ao mercado de escravos. Lá passava-se um óleo neles para eles brilhar, né? Polia eles como se fosse uma mercadoria. E eles eram vendidos, né? Vendidos, olhados como mercadoria. Era olhado se o negro tinha os dentes bons, as mulheres se tinham os seios fartos, os quadris largos, porque eram consideradas, né, boas parideiras, desculpa a expressão, mas era assim que eles usavam. E aí eles iam para as senzalas. Nas senzalas eram castigados, forçados a trabalhar, comia uma lavagem, parecendo lavagem de porcos, só porque a comida dava força para trabalhar. Esses negros resistiam? Sim, eles resistiam. Houve muitas formas de resistência. Os negros começaram a fugir para os quilombos, né? Alguns negros sequestravam senhores, outros suicidavam, era uma forma de fugir daquela realidade, também a resistência. Outros matavam os recém-nascidos porque não queria que os filhos tivessem, né, o mesmo destino que eles tinham. Havia a capoeira, que se tornou também uma forma de resistência, uma manifestação cultural, que é uma forma de resistência que os negros usavam, né? Parecia que eles estavam cantando, mas no fundo eles estavam treinando golpes de luta. Então havia muita forma de resistência. Os negros não eram passivos, porém eles eram castigados quando pegos, né? Castigados ao tronco, palmatória, acorrentados, ficavam dias sem comer e alguns até a morte. Já sobre a questão dos indígenas, os indígenas, eles sofreram um pouco menos no quesito escravidão. Por quê? Inicialmente os portugueses queriam escravizar os indígenas, fato. Não tiveram sucesso. Eu vou apontar 3 motivos pelos quais eles não tiveram sucesso. Primeiro, o índio não tinha costume ao trabalho no engenho, então ele não dava conta da forma que o negro dava. Não é que o índio é preguiçoso, não existe isso. O índio tinha um modo de vida diferente e ele não era acostumado com esse tipo de trabalho, não. O índio não trabalhava, né? O índio tirava da natureza o que era necessário para ele sobreviver. O índio conhecia muito bem a terra, então ele fugia e se escondia com muita facilidade. E outro motivo é que a Igreja Católica, ela condenava a escravidão dos índios, porque os índios eram considerados, ainda que eles tinham alma e que eles tinham salvação. Então eles eram catequizados. Então os padres jesuítas que vieram para o Brasil, eles criaram missões jesuíticas, onde eles ensinavam a língua para os índios, ensinavam a fé católica. E essas missões, elas eram redutos onde esses índios ficavam protegidos. Então, não havia escravização de índios? Havia. Havia por quê? O negro era uma mercadoria muito cara. Então, quem não tinha dinheiro para comprar escravo, negro, africano, podia escravizar o índio, desde que conseguisse pegar os índios, né? Aí que vai entrar os bandeirantes com o sertanismo de contrato, né?
onde eles adentravam o interior da mata para aprisionar os índios. Então, os índios também sofreram essa questão aí da escravização. Então, são mais ou menos esses elementos que você pode pôr no seu texto. Não precisa ficar com as minhas palavras, mas tem que estar nesse sentido. Um abraço, até a próxima. Fiquem com Deus.